Vamos conversar agora com o pesquisador da Fiocruz, Dr. Júlio Croda, que mais uma vez faz a gentileza de nos atender e conversa com a gente ao vivo. Doutor, boa noite e bem-vindo aqui ao Expresso mais uma vez. Boa noite, Roberta. É um prazer estar novamente no Expresso. Doutor, acompanhando esses novos casos que começam... Yuri Pita me acompanha na entrevista também. Desculpe, Yuri. Imagina. Acompanhando, então, esses casos que começam a surgir através do sequenciamento genético em São Paulo, mas principalmente agora no Rio de Janeiro, mas também em outras regiões do nosso país. A gente vê que, claro, vários estados estão conseguindo antecipar a vacinação, conseguindo cumprir o calendário, o andamento, ficou um pouco mais veloz, a gente conseguiu ganhar um pouco de velocidade. Outros já estudam até fazer uma dose de reforço, mas qual que é o tamanho da nossa preocupação com a chegada e também a disseminação comunitária dessa variante originária da Índia agora no Brasil? É muito preocupante. Hoje o Reino Unido bateu recorde em número de casos, que não se via há muito tempo, mais de 50 mil casos notificados. Depois do Brasil, da Índia, é o terceiro país com o maior número de casos no dia de hoje, e justamente por conta dessa nova variante. E a gente sabe que a cobertura do Reino Unido é extremamente elevada, então é mais elevada do que no Brasil. Então a gente tem que ficar atento, porque mesmo com elevadas coberturas, essa variante pode trazer impacto no que diz respeito ao aumento do número de casos e levar à hospitalização, principalmente pessoas que não tenham o seu esquema vacinal completo nesse momento. Sim. Yuri Pita, sua pergunta. Obrigado, Roberta. Boa noite, Júlio Croda. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Eu queria trazer aquela discussão que também temos visto, a gente acompanhou ao longo aí dos últimos dias, sobre a imunização de adolescentes de 12 a 17 anos. Por enquanto, a vacina da Pfizer é a única que tem autorização no Brasil para ser aplicada nesse público. Queria ouvi-lo, o quanto que isso é importante, se isso deve fazer parte, ser incorporado o mais rápido possível ao Plano Nacional de Imunização e como fica essa corrida que acaba tendo alguns estados, como São Paulo, já anunciando o plano de imunizar toda essa população, não só os adolescentes com comorbidades, e essa diferença que a gente vai ter de um estado para outro. Croda. Yuri, a gente tem que ver com bastante cautela, porque a gente sabe e sempre aprendeu que os grupos de risco são os idosos e as pessoas com comorbidade. Essa população, idealmente, deveria estar com seu esquema vacinal completo. Já existe pelo menos 3 estudos no Reino Unido mostrando uma diminuição da eficácia das vacinas atuais para quem tem só uma dose de vacina. Então, é necessário ter o esquema completo vacinal, principalmente em idosos e pessoas com comorbidade. O Reino Unido, nesse momento, antecipou para os maiores de 50 anos a segunda dose com 8 semanas, mantendo o intervalo de 12 semanas para os menores de 50 anos. Enquanto isso, no Brasil, nós discutimos vacinar adolescente, onde o risco para hospitalização e óbito é bem menor, e inclusive no contexto da variante Delta. Então, acho que a gente precisa debater isso melhor, aprender com outros países, aprender que a gente ainda tem uma cobertura vacinal menor do que o Reino Unido. O Reino Unido e os Estados Unidos estão enfrentando um aumento expressivo dessa variante e a gente tem que garantir boa cobertura de 2 doses de vacina, principalmente para os grupos de maior risco para hospitalização e óbito. Agora, doutor, vários outros países também discutiram e muitos fizeram a antecipação da segunda dose. O Brasil considerou isso por causa da chegada da variante Delta da Índia, A gente sabe que garantir a cobertura vacinal completa das pessoas conseguiria evitar que essas pessoas se contaminassem, mas também sabemos que a quantidade de vacinas, o planejamento que estava sendo feito, talvez não fosse suficiente. Qual que é a sua análise em relação a isso, sobre a necessidade de um planejamento para antecipar a segunda dose? Existe uma falsa sensação que se a gente antecipar a imunização de adolescentes, ao abranger um público maior de pessoas vacinadas, nós atingiríamos a imunidade coletiva, a imunidade de rebanho. Só que no contexto de uma variante mais transmissível, nós teríamos que vacinar 90% a 95% da população com a vacina extremamente efetiva, o que não é o caso. A gente precisa de 2 doses para ter uma boa
eficácia para as formas graves. A vacina não previne o adoecimento de formas leves, de formas assintomáticas. Então, é muito difícil a gente controlar a transmissão da doença através da vacinação. O que a gente vai controlar é óbito e hospitalização nesse caso. Então, nesse contexto, é muito mais importante a gente evitar o colapso do sistema de saúde, quer dizer, a gente não voltar, não ter leitos de terapia intensiva com a chegada de uma nova variante, do que realmente controlar a transmissão num público de adolescentes sem comorbidade, que é essa discussão que está posta no Brasil, né? A gente tem uma vacina que é da Pfizer, que foi dada para alguns idosos, pessoas acima de 50 anos. A gente poderia estar utilizando essa vacina para completar o esquema vacinal dessas pessoas, e a gente está num debate de ampliar a vacinação em adolescentes sem nenhuma comorbidade. Então, eu não acho adequado, principalmente no contexto da variante Delta, e existem sinais também que para a própria variante Gama é necessário 2 doses de vacina para você ter mais efetividade. Fernando Molica também tem uma pergunta para o senhor, doutor. Doutor Croda, boa noite. Eu estava dando uma olhada enquanto o senhor falava aqui, que o número de mortes, apesar do aumento de casos no Reino Unido, o número de mortes despencou bastante, né, em relação ao que já foi. É um número assim bem expressivo, é bem expressiva essa redução de mortes, que também, tudo indica que é um bom efeito na vacina. Agora, além em relação ao Brasil, quando o senhor fala dessa questão de qual o público que deve ser vacinado nesse momento, que outras medidas devem ser tomadas? Porque na medida que os casos vão caindo, já há um relaxamento natural. Então, continuam valendo aquelas regras de distanciamento, uso de máscara, o que tem que ser feito para a gente tentar ajudar a vacina nesse momento? Você falou muito bem, Molica. A gente tem que, se a gente tivesse a cobertura vacinal de 2 doses do Reino Unido, a gente poderia estar mais tranquilo em relação ao aumento de hospitalização e óbito. Então, enquanto a gente não tem essa cobertura desejável, é necessário manter as medidas preventivas, né? Usar máscara, manter o distanciamento, evitar aglomeração, uso de álcool gel e entender que talvez nesse momento é necessário dar uma segurada no que diz respeito às flexibilizações. Se a gente, nos próximos dias, semanas, tiver um aumento expressivo da circulação da variante Delta, é necessário repensar tudo que foi prometido em termos de eventos, testes de Natal, Réveillon com público, Carnaval, que já está se pensando desde agora. O vírus apresenta suas singularidades e principalmente no contexto de novas variantes. A gente tem que monitorar dia a dia como está o número de casos, o número de hospitalizações e óbitos, e aí decidir se vai ser permitido esse tipo de eventos ou não. O que está sendo projetado no Brasil é basicamente a cobertura vacinal e com isso a gente poderia retornar nossas atividades normalmente. Mas os indicadores que a gente tem que monitorar são indicadores epidemiológicos e não em termos de cobertura vacinal no país. Doutora, eu queria só insistir na minha última pergunta. O senhor acabou respondendo sobre adolescentes, mas sobre a sua análise em relação a antecipar a segunda dose da AstraZeneca e da Pfizer, no sentido de tentar conter a chegada dessa variante e engatar uma outra também. Queria que o senhor falasse um pouco sobre os estudos em relação a reforço da vacina. Ontem o prefeito do Rio chegou a anunciar uma 3ª dose para idosos, ou seja, num grupo específico, mas a gente sabe que ainda, claro, não deu tempo de ter nenhum estudo, a gente tem algumas evidências, alguns outros países do mundo pensando em fazer, Estados Unidos inclusive, mas a gente tem um alerta, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, que isso seria aumentar ainda mais a desigualdade da vacinação, uma vez que muitos países mais pobres ainda não conseguiram vacinar nem completamente todos os funcionários da saúde. Qual que é a sua visão sobre isso? É claro que a Organização Mundial de Saúde tem uma diretriz para todos os países e que deveria ser seguida. A Organização Mundial de Saúde, nesse primeiro ano, né, de vacinação, o importante é mitigar os impactos da doença. O que significa isso? Evitar hospitalização e óbito nos grupos de maior risco e de maior exposição, que são os profissionais de saúde. Então,
seria ideal que em todo mundo esses grupos de maior risco para hospitalização e óbito e maior risco para aquisição da doença, os profissionais de saúde, tivessem sua vacinação completa, garantida, porque isso, de alguma forma, traz o objetivo primordial da vacina do Covid, que é evitar a hospitalização e óbito. Então, eu acho que a gente tem que seguir nessa direção no Brasil, a gente está longe de atingir imunidade coletiva, imunidade de rebanho, porque quando surgem novas variantes, esse indicador aumenta muito. A gente não tem vacina, por exemplo, atualmente para crianças menores de 12 anos, então a porcentagem importante também da população. Então a gente tem que evitar colapso do sistema de saúde, óbito e proteger os profissionais de saúde que estão atendendo essa população, e a gente não pode ficar sem esses profissionais. Então, em relação a esse tema, eu acho que é basicamente isso. Em relação à terceira dose, a gente tem pouquíssimos estudos, pouquíssimas evidências. A gente tem estudos usando esquemas de vacinas diferentes, mostrando melhor resposta imunológica, mas dados clínicos que avaliem número de casos, número de hospitalização e óbito, eles são pouco frequentes, e a gente não tem ainda evidência nesse momento para indicar uma dose de reforço com uma terceira vacina. Existe uma discussão importante em relação a isso. Com certeza, idosos acima de 65 anos seriam um público ideal, não só porque é o grupo de maior risco, mas também tem um fenômeno que a gente chama de imunossenescência, ou seja, a queda da resposta imune com a idade. Então, se tiver que ter uma terceira dose, muito provavelmente vai ser para esse público, mas a gente precisa de mais dados. Os dados ainda são muito escassos para a tomada de decisão. Yuri. Oi, obrigado, Roberta. Júlio Croda, você falou da expectativa que já está se criando aqui no país em relação aos eventos de fim de ano ou mesmo ao carnaval do ano que vem, e que talvez isso possa ser uma postura precipitada da parte aí das autoridades, dos governantes, dado que ainda estamos no meio do ano e existe toda essa preocupação com a variante Delta. Qual seria o momento adequado para se ter uma posição mais clara, se vai ser possível, se a pandemia vai estar controlada ou não, ou se ainda temos que ser mais conservadores, mais precavidos, porque tanto a nossa cobertura vacinal ainda não está suficiente? Qual que seria esse intervalo mais adequado para as pessoas conseguirem se planejar e criarem expectativas mais realistas e não tão positivas, ou que possam vir a serem frustradas? Yuri, excelente pergunta. É muito difícil prever isso. Mas o que a gente pode afirmar é quando no Brasil a gente tiver indicadores de controle da doença. Indicadores são 3 indicadores básicos que o CDC coloca nesse contexto. Um é o número de casos por 100 mil habitantes. A gente precisa trabalhar com pelo menos menos de 28 casos por 100 mil habitantes a cada 14 dias. A gente tem que ter testagem, testar bastante a população, e tem que fazer busca de contatos de quem for positivo. Essa situação de controle da pandemia, associada, lógico, a uma elevada cobertura vacinal. Mas o indicador é indicador de número de casos e não indicador de cobertura vacinal. Então, quando a gente atingir esse indicador, a gente pode pensar em planejar esses eventos. A gente está longe disso. Lógico que a gente tem bastante esperança que isso aconteça recentemente, mas a gente tem que conter todo esse nosso otimismo, porque primeiro momento, depois de vários meses, que a gente tem uma queda expressiva de casos de hospitalização e óbito, mas a gente ainda está muito longe do controle. Então tem que ir com calma, com prudência, assim como foi feito em outros países. Eu posso citar novamente o Reino Unido, né, que existiu uma discussão recente e houve muita crítica, inclusive, dos próprios pesquisadores de lá, em flexibilizar. E a flexibilização no contexto da variante Delta gerou hoje esse recorde de 50 mil casos no Reino Unido. Então, a gente tem que aprender com os outros países, entender esse contexto e acelerar nossa vacinação nesse momento de queda de número de casos, de hospitalização e óbito. Mas, em termos de flexibilizar, ir com muito cuidado nessas medidas, muito baseado em indicadores epidemiológicos.
Agora, doutor, qual que é a perspectiva que o senhor imagina para as próximas semanas aqui no Brasil? Claro que a gente sabe que varia de região para região, né? O país é muito grande, mas também que a maior parte dos estados chegou a um grupo específico, né, na vacinação, que é o grupo mais jovem. Em São Paulo, até o fim da semana que vem, por exemplo, a gente vai terminar a escada dos 30 anos, no Rio de Janeiro, outras regiões já conseguiram fazer isso, inclusive, já pensando nos adolescentes, que é uma parte da população, né, com a idade que estava se contaminando muito, inclusive tendo casos mais graves e fazendo o vírus circular bem, né, neste momento e nos últimos meses aqui no país. Qual que é o impacto da vacinação em primeira dose nesse público e aí o seu olhar para as próximas semanas? No público mais jovem, né, como a gente já comentou, muito provavelmente a eficácia da vacina para prevenir casos sintomáticos, para prevenir hospitalização e óbito é muito maior. Né? Nossa preocupação é mais com idosos, por ser grupo de risco, por ter uma baixa resposta imune a todas as vacinas. Então, nos jovens, uma dose pode ter impacto do ponto de vista de reduzir o número de casos nessa população. Então, a minha expectativa, do ponto de vista da manutenção da predominância da variante gama, a variante brasileira, é que a gente continue nessa queda de número de casos, de hospitalização e óbito. Entretanto, existe esse componente novo, que é muito preocupante, que vocês acabaram de noticiar, que já são 7 casos no Rio de Janeiro, com transmissão comunitária confirmada, e no Reino Unido bastou poucas semanas para uma explosão de número de casos associados a essa nova variante. A gente não tem como prever o que vai acontecer no país, mas a gente pode entender que no México, onde também tem bastante variante gama, variante brasileira, e foi introduzida a variante Delta, vamos dizer, há 2 semanas atrás, a variante Delta ela já está se tornando predominante no México, né, nessa competição entre Gama e Delta. Então, a gente tem que observar com cuidado, e o grande risco dessa tendência de queda, dessa mudança de tendência de queda, é a variante Delta se tornar predominante no país. Doutor Júlio Croda, muito obrigada por mais essa entrevista com a gente aqui na CNN. Espero poder conversar com o senhor outras vezes também e sempre com notícias melhores. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite, Roberta. Boa noite, Yuri. É um prazer estar com vocês do Expresso CNN. Obrigado, boa noite, doutor.